Amém, igreja. Pai do Senhor, vou deixar a gravação nesse ângulo aqui. Os irmãos ver o meu campo de vista, né? No caso, ver o que está na minha frente. Esse é o campo, irmãos. Estamos aqui na feira coberta, cidade de Goianira, no Triunfo. E é um dia de domingo, abençoado para pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas por aqui vão ouvir a mensagem do Evangelho em nome de Jesus Cristo. Nunca sabemos o que Deus vai operar, mas esperamos no Senhor boas coisas. Com poder brilhará a luz, podem os laços de Satã todos se cessar, mas Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Bom dia de paz. Bom dia de salvação. Da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. O Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim. Em nome de Jesus Cristo, está prestes a ser anunciado a mensagem do Evangelho, porque certamente não tem outro nome pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. E esta é uma bela manhã, uma maravilhosa manhã para a salvação. Nunca existe um dia tão específico para a salvação como o agora. Nunca existe um momento certo como hoje. Hoje é o dia. Agora é a hora. Torne-se para o Senhor aqueles que estão andando em trevas. Porque a dádiva de Jesus Cristo é buscar salvar o que está perdido. Esta manhã contamos com a graça de Deus, com o poder de Deus, porque certamente a nossa própria força não pode nos levar em lugar algum. A nossa regra de fé é a palavra de Deus, a Bíblia, e não podemos expor o nosso pensamento, porque ele não nos leva para outro lugar senão para o pecado. Não é um ponto de vista que está sendo colocado, é a palavra de Deus, ou seja, a palavra é o ponto de vista de Deus. Os pontos de vista humanos não validam o que é certo e o que é errado perante Deus, mas a palavra sim. Por isso está proposto nesta manhã, está a palavra de Deus sendo lida e pregada. Jesus fala assim: tudo que foi pregado nos gabinetes, tudo que foi pregado em oculto, agora até de cima dos telhados será então anunciado. Ou seja, Jesus está dizendo que as suas palavras agora devem ser anunciadas abertamente. E elas estão sendo anunciadas abertamente. As palavras de Jesus Cristo têm como intuito nos levar para Cristo, nos levar para Deus. As palavras de Jesus não têm como intuito nos levar para alguma religião ou igreja local, mas para Cristo, qual é o único Salvador. Em Atos 4:12 está escrito: porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra, pelo qual podemos alcançar a salvação, senão através do nome de Jesus Cristo. É em nome desse pastor que eu venho nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo. É em nome dessa igreja que eu venho nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia Sagrada, a igreja é formada através de Jesus.
Ou seja, Jesus é o cabeça. Igrejas são pessoas que estão ligadas a Cristo. E Cristo é o supremo pastor e bispo das almas. E ele diz, porventura, ovelhas, é rebanho. O bom pasto não é o suficiente para vós. O bom pasto é a palavra de Deus. Porque toda ovelha, certamente, ela precisa de um bom pasto. E a palavra de Deus, ela nos faz deleitar em verdes pastos. Aleluia! Glória a Deus pela sua misericórdia. Eu quero ler agora a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus. Está escrito no livro de Judas. Judas, o único livro, com o único capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e caridade vos sejam multiplicadas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados e conservados por Jesus Cristo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade, então, escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez foi dada aos santos. A necessidade de batalhar pela fé é muito grande. A maior necessidade do homem não é a sobrevivência, mas batalhar pela fé que foi dada uma vez por meio de Jesus Cristo. Porque só a fé pode salvar o homem. Só a fé, segundo as Escrituras, pode libertar o homem. Só a fé, segundo as Escrituras, pode levar o ser humano para uma salvação. E por isso que foi escrito a palavra de Deus, para nos ensinar a batalhar pela fé, que uma vez foi dada por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Não foi por meio dos santos, mas por meio de Jesus Cristo para os santos. Quem são os santos? Segundo a Bíblia, 1 Coríntios 6, versículo 1. Aqueles que fazem a vontade de Deus. E nós sabemos que nenhum morto pode fazer a vontade de Deus, como está escrito em Eclesiastes. Os mortos não podem louvar a Deus, mas nós bendiremos ao seu nome. Ou seja, os santos, segundo a Bíblia, não são os mortos, porque eles não podem dar graças a Deus, eles não podem louvar a Deus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, os vivos, esses sim, glorificarão a Deus, esses sim, louvarão ao Senhor dos exércitos, porque certamente os mortos não podem louvar ao Senhor, não podem dar graças ao Senhor. E certamente o homem tem deixado de dar graças ao Senhor e tem honrado mais a própria criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Isso está escrito em Romanos capítulo 1. Pois honraram, serviram mais a criatura do que o próprio Criador, pelo que deixaram de honrar o Criador. Trocaram a verdade pela mentira e a justiça pela injustiça. E honrar a criatura mais do que o próprio Deus, mais do que aquele que é bendito, mais do que aquele que é santo. Honraram mais as suas próprias vontades do que a vontade de Deus. A Bíblia fala que assim estamos vivendo já, então, tempos trabalhosos, sabendo que tem homens amantes de si mesmos, homens amantes dos prazeres, amantes do pecado, que importam somente com as suas vontades e não buscam o que é proveniente de Deus. Aleluia!
procurando então somente os seus próprios deleites e se esquecendo da vontade de Deus, que excede a todo entendimento. Amados, eu procurei então escrever-vos com toda diligência acerca da salvação, e é acerca da salvação que é o assunto nesta manhã. A salvação é um dom dado por Deus. A salvação não é alcançada por bondade do coração. A salvação não é alcançada por méritos próprios. Ou seja, não fazer o mal, fazer o bem, ter boas ações, boas atitudes não te levam ao céu e não podem perdoar os seus pecados. Quem perdoa os pecados é Jesus. Jesus, ele perdoa os pecados daqueles que buscam se arrepender. Jesus perdoa os pecados daqueles que buscam entrar por um caminho estreito. Jesus perdoa ainda no século presente o pecado daqueles que se afastam da iniquidade, daqueles que se afastam de um caminho mau. Jesus, ele perdoa pecados, mas porém ele diz: vai, não peque mais. Ou seja, vai, não continue cometendo mais o pecado. Vai e não adultere mais. Vai e não cometa mais a fornicação. O caminho do erro certamente deve ser abandonado. Muitas pessoas vão viver a vida inteira confessando para Deus o mesmo pecado e um dia vão ter uma surpresa onde Jesus vai dizer: aparte de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo e seus anjos. Em Mateus 25, Jesus está dizendo essas palavras para aqueles que praticarem iniquidade, mesmo confessando seus pecados diante de Deus, mesmo dizendo para Deus que amam a Deus, mas não deixaram nenhum momento de praticar as suas obras más, não se arrependeram, deixando os seus caminhos de erro e não deixando os seus maus comportamentos diante do Senhor. Mas a Bíblia fala assim que devemos melhorar e buscar melhores caminhos diante do Senhor, devemos endireitar as veredas e preparar o caminho para o Senhor dos exércitos. Preparai o caminho para o Senhor, endireitai as vossas veredas. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. O dia está se aproximando e o tempo está curto para desperdiçar no pecado. A vida é curta para viver vivendo na iniquidade, desperdiçando tempo com aquilo que não pode salvar, com aquilo que vai te levar à perdição e à condenação. Fujam do engano, fujam da embriaguez, fujam da feitiçaria, fujam da idolatria. Deus não divide a sua glória com os ídolos. Deus não dá a sua glória com as imagens de escultura. Deus não deixa ser escarnecido. E aquilo que o homem semeia, ele colhe diante de Deus. O que você tem semeado diante de Deus? Aquilo que vai te trazer salvação ou condenação. O que tem buscado perante o Senhor Deus? O que vai te trazer salvação ou o que vai te trazer condenação? Qual o caminho tens trilhado diante do Senhor? O caminho que te leva a ter paz com Deus, ou um caminho que na verdade te traz uma consciência pesada diante de Deus? Nós devemos ter uma consciência limpa, sabendo que aquilo que o Senhor espera de nós, nós estamos buscando. Sabemos que aquele Deus o qual enviou Jesus e não poupou antes nem o seu Filho amado, ele abomina o pecado. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, versículo 18, está escrito: porque do céu manifesta a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade em mentira, os que detêm a justiça de Deus em injustiça. Do céu vem a ira de Deus contra todo tipo de injustiça, contra todo tipo de mentira, contra todo tipo de impiedade, contra todo tipo de imoralidade. Vem a ira de Deus do céu contra todo tipo de caminho profano, contra todo tipo de adultério, contra todo tipo de relacionamento imoral, fornicação, relacionamentos homossexuais, todo tipo de embriaguez,
todo tipo de mentira do céu, manifesta-se então a ira de Deus contra o pecado. Deus não tem uma mensagem de amor para o pecado. Deus tem uma mensagem de juízo para o pecado. A mensagem de Deus para o pecado é que certamente o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a salvação. Quem entra pelo caminho da salvação, existe uma mensagem de consolo, existe uma mensagem de salvação, existe uma mensagem de Deus para te ajudar. Mas o Senhor Deus nos ajuda enquanto estamos vivendo o pecado, a abandonar o pecado, a deixar os maus caminhos, a deixar os caminhos do erro, corrigindo aqueles que Ele ama, endireitando aqueles que Ele ama, para que sejam salvos, para que busquem enquanto há tempo a oportunidade de vida eterna e de salvação que só temos por meio de Jesus Cristo Senhor. Assim diz no livro do Judas, capítulo de número 1. Deus, então, certamente, o Senhor, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia fala que são muitos os que negam o Senhor Jesus Cristo, se introduzindo em um caminho de pecado, se introduzindo em um caminho ímpio, ou seja, entrando por um caminho de pecado, entrando por um caminho de iniquidade. São muitos os que negam Jesus Cristo dessa forma. Talvez você fale que ama Jesus, mas o coração de verdade, será que ama a Jesus Cristo ou o pecado? Talvez você diga que Jesus está no coração, mas é Jesus que está no coração ou a iniquidade do pecado? Assim a Bíblia fala que são muitos que de fato negam Jesus, não com a boca, mas em suas ações, em suas atitudes. É nas atitudes que muitas pessoas estão negando Jesus. É nas suas escolhas e caminhos que muitos estão negando Jesus. Muitos estão negando Jesus não como fizeram os fariseus, não como fizeram os religiosos da época, que disseram crucifica Ele. Estão crucificando Jesus e negando Ele, rejeitando então as suas instruções, não dando credibilidade, pois a sua palavra, ouvindo sempre e nunca praticando, sempre sendo rebeldes, sempre sendo orgulhosos, de coração soberbo e de um coração obstinado pelo caminho de impiedade. Mas devemos buscar arrependimento enquanto há tempo, devemos buscar a salvação enquanto há tempo, porque o reino de Deus é chegado até a nós, para que de fato possamos escapar enquanto há tempo para a salvação, escapar da condenação. Busque a salvação, escape da condenação, entra pela porta estreita, escapa do inferno, entra pelo caminho da salvação. Jesus é o caminho da salvação. Escapa pela tua alma, escapa pela tua salvação, porque certamente não há recursos na eternidade no inferno, não há o que possa fazer. Muitas pessoas acham que vai aguentar esperar um purgatório, sendo que não existe um purgatório. Muitas pessoas acham que uma missa de sétimo dia vai resolver algum problema após a eternidade, mas não existe purgatório. Segundo a palavra de Deus, esta Bíblia Sagrada, o homem está ordenado a morrer uma única vez e vindo então após a morte o juízo. Está escrito assim em Hebreus 9:27. Nós não rejeitemos o que está escrito na palavra de Deus para acreditar em fábulas, para acreditar em doutrinas de demônios, para acreditar em ensinamentos de homens dissolutos, corrompidos, que acreditam em fábulas profanas. Mas voltemos para a palavra de Deus, e ela está dizendo: o homem está ordenado morrer uma única vez e vindo após a morte o juízo. Certamente se existisse um purgatório, o diabo seria o primeiro a ser salvo. Certamente se existisse uma forma de pecar a vida inteira e ser salvo depois de uma missa de sétimo dia, você poderia viver segundo a vontade de Satanás sua vida inteira, praticar todo tipo de iniquidade e assim ser salvo. Isso é uma grande heresia, isso é uma grande rejeição a Jesus Cristo, isso é uma grande, na verdade, escarnecimento contra Jesus Cristo, o qual foi crucificado para perdoar os nossos pecados. Isso é uma grande
e grande ignorância diante de Jesus Cristo, que foi morto para nos salvar. Porque de fato Jesus, ele morreu para perdoar pecados. Mas as pessoas acham que podem viver pecando e depois fazem uma missa de sétimo dia e está tudo bem. Certamente então, Deus anuncia que arrependam, porque o salário do pecado é a morte. Todos os homens vão receber após a morte o céu e o inferno, a condenação, a salvação, segundo as suas escolhas, segundo o que tem semeado, segundo o que tem plantado diante de Deus. Não, nós não podemos viver pecando, se embebedando, adulterando e achando que na última hora, se fazer missa de sétimo dia, está salvo, porque não haverá purgatório, não haverá escapatória na eternidade para os que não se arrependeram. Não haverá como escapar na eternidade aqueles que não se voltaram ao arrependimento, não se voltaram a Jesus Cristo, não renunciaram suas práticas más. Aleluia! É hora de arrepender-se, é hora de voltar-se a Jesus Cristo. E Jesus ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Rejeitamos os homens, mas não podemos resistir a Deus. Rejeitamos aquilo que vem dos homens, mas não podemos rejeitar a sua palavra. Porque a sua palavra ela é escudo, é broquel, para aqueles que confiam no Senhor. As palavras de Deus são espírito e vida, as palavras de Deus são caminho de salvação. E essas palavras estão dizendo para se afastar de todo o mal. Essas palavras estão dizendo para se afastar de toda impiedade. Afastem-se da malícia. Afaste-se da incredulidade, afaste-se da idolatria, afaste-se da embriaguez, não se assente na mesa dos demônios, afaste-se do orgulho. O orgulho é mau diante de Deus, o orgulho não deveria ser celebrado todo ano, porque certamente Deus, ele abomina o orgulho. Deus é um Deus que não tem amor pelo orgulho, mas ele ama aqueles que de fato buscam a sua verdade e amam a justiça do Senhor. Por isso vamos amar mais a Deus do que o pecado. Vamos deixar de celebrar o orgulho, a ignorância, o engano, e vamos buscar de fato aquilo que honra a Deus, aquilo que de fato pode exaltar ao Senhor, os caminhos que de fato podem nos levar a Cristo. Os caminhos que de fato nos levam a Cristo são estreitos, não agrada o coração do homem. Não pode o homem viver agradando seu coração e agradando também a Deus. Ou é Deus ou é o teu coração. Ou é Deus ou é a vontade dos homens. Ou é a vontade do Senhor dos Exércitos ou é a vontade do coração. Escolhe o que é melhor, porque na eternidade certamente cada um terá a sua recompensa, segundo tua escolha, segundo o que cada um tem escolhido e buscado diante do Senhor Deus. Que assim temos anunciado a salvação. O caminho de eternidade está diante de nós, um que leva para a condenação e outro que leva para a salvação. E nesta manhã está sendo anunciada a salvação, que é por meio de Jesus, não é por meio da igreja evangélica. A igreja católica não morreu por você para te perdoar e salvar seus pecados. Maria não morreu e nem ressuscitou para te salvar. Pedro não ressuscitou para te salvar, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, o inferno, pegou as chaves da vida e da morte, e Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e chama todos para que se arrependam, porque Deus não tem como ignorância os caminhos do homem. Mas antes Deus anuncia a todos que deixa a sua ignorância, porque certamente Deus anuncia agora a todos em todos os lugares que certamente Deus há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Isso Ele deixou certeza. Deus deixou certeza que há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos. Porquanto nós temos uma certeza diante de Deus de um juízo que há de acontecer sim, e nossas escolhas há de nos trazer salvação, condenação, há de nos levar ao céu ou ao inferno. Não ignore os últimos avisos, não rejeite as palavras de vida eterna para viver num caminho de erro, num caminho mau, porque de fato a Bíblia fala que nós devemos melhorar diante do Senhor, devemos buscar as coisas que acompanham para a salvação e que nos levam à vida eterna. Em Judas fala, olha, mas quero lembrar vocês, como a quem já uma vez eu soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito,
Depois destruiu os que não creram. Deus salvou um povo, uma minoria na terra do Egito. Uma minoria foi salva. Deus salvou uns e a outros ele destruiu. Nós sabemos que Deus tirou o povo do Egito e esse povo caminhou por 40 anos no deserto por causa da sua murmuração, por causa da sua ingratidão com Deus. Eles andaram e andaram e nunca saíram daquele deserto até o dia em que Deus decidiu tirar eles daquele lugar. Só que assim a Bíblia fala que Deus salvou um povo daquele lugar e depois outros ele destruiu. Porque certamente a minoria que foi salva era a minoria que estava dando graças a Deus e que estava entrando pelo caminho certo, ou seja, pelo caminho de vida eterna, que estava buscando o que era aprovado por Deus. Jesus fala que de fato são poucos que vão ser salvos, e são poucos que de fato estão buscando a salvação. Jesus diz que são poucos os que se salvam, são poucos que entram pelo caminho de salvação, porque estreito, apertado o caminho que leva à salvação, mais largo e espaçoso o caminho que leva à condenação, e muitos entram por este caminho. E assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ou seja, a Bíblia fala de um fogo eterno. Não é a religião que ensinou isso para nós, foi o Senhor Deus que nos ensinou isso. O fogo eterno dentro da Bíblia, ele mostra um castigo eterno, mostra uma condenação eterna, uma punição eterna. Por isso eu não me importo em pregar nesse lugar debaixo do céu, porque certamente a palavra de Deus ela pode nos salvar desse fogo eterno, esse fogo que nunca se apaga, esse fogo que a Bíblia fala que é um castigo eterno. Por isso devemos nos importar com a vontade de Deus e deixar as nossas prioridades no nosso coração e colocar Deus como prioridade, porque certamente lá em Sodoma e Gomorra eles estavam buscando as suas próprias vontades. A Bíblia fala que aquele povo estava vivendo em fornicação. Esse era o pecado de Sodoma e Gomorra aqui dentro da Bíblia, no livro de Judas. Estavam vivendo entregues à fornicação, a cidade circunvizinha de Sodoma e Gomorra. A fornicação, segundo a Bíblia, é um relacionamento fora do casamento. Segundo a Bíblia Sagrada, o relacionamento dentro da Bíblia, fora de um casamento, é uma fornicação. Só que em Sodoma e Gomorra a fornicação era entre homens e homens e mulheres e mulheres. Em Sodoma e Gomorra vai falar, segundo a Bíblia Sagrada, que desde o pequeno ao mais moço, todos eram imorais e todos estavam corrompidos em sua fornicação, em seu pecado. E assim Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo que caiu do céu. Caiu um fogo e enxofre como um castigo de Deus, porque eles de fato não quiseram arrepender-se, não de fato buscaram a salvação, não se importaram com a vontade de Deus, celebraram o orgulho ao pecado e amaram o orgulho do pecado e não amaram a justiça de Deus. Quantos que em seu orgulho estão perecendo, estão caminhando para a perdição, e nós não devemos então cultivar um sentimento de orgulho no coração. O orgulho é a semente da maldade. O orgulho é como se fosse um câncer que corrói os ossos, corrói a alma. E a Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde, mas porém Deus resiste o soberbo. O orgulho e a soberba andam juntos, mas Deus dá graça somente aos humildes, para que possam de fato prosseguir a caminhada adiante e avante para a salvação. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo pela sua misericórdia, glórias ao Senhor Jesus Cristo pelo que Ele fez para nos salvar. Mas até hoje, enquanto essas palavras são pregadas, as pessoas ainda continuam andando para um caminho de perdição, se esquecendo da salvação, não se portando com a vida eterna e não buscando o reino de Deus. Até hoje, enquanto essas palavras são anunciadas, muitas pessoas ainda endurecendo seus corações e resistentes à verdade de Deus estão, a fim de não se voltarem para Deus, a fim de não deixar os seus caminhos maus. Abandone os caminhos de pecado, abandone os caminhos de feitiçaria, abandone os caminhos de imoralidade e adultério, abandone os caminhos de homossexualidade e toda feitiçaria. Devemos celebrar
ao Senhor Jesus Cristo como aquele que nos salva e pode nos libertar, não aos Exus, não aos santos, não aos espíritos evoluídos, porque a Bíblia fala, ao Senhor Deus e não a nós, mas ao Senhor Deus toda exaltação, nem a pombagira, nem a orixás, mas ao Senhor Jesus Cristo. Não dê graças e nem honre aos ídolos, não dê a sua honra aos espíritos enganadores, aos demônios. Esta geração está trocando Jesus por demônios, uma geração que está trocando Jesus por Exu, uma geração que está trocando Jesus por estátuas. E por trás de uma estátua, uma imagem de escultura, existe um espírito de luxúria que os engana e os leva à perdição. Como está escrito no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, por trás dela está o espírito de luxúria que os engana, o espírito do erro, o espírito imoral, o espírito do engano que está por trás das imagens de escultura, levando o povo ao erro. O povo compra uma estátua de Maria e leva para casa e acha que assim está abençoando o ambiente, mas na verdade está trazendo uma maldição por causa da idolatria, porque a idolatria de fato ela traz maldição, porque Deus não dá a sua glória aos ídolos, Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura, Deus não dá aos ídolos aquilo que é dele, porque a ele a honra, a ele a glória, a ele o poder, a ele o louvor, a ele o domínio para todo sempre, e assim nós devemos dizer para Cristo o amém, porque assim Jesus Cristo certamente diz que nós devemos arrepender-nos, deixar de dar honra às imagens de escultura para honrar o Senhor, deixar de honrar os ídolos para honrar a Deus, deixar de se embebedar para viver em sobriedade e honrar a Deus. Não envergonhe a Deus através de vosso corpo, não vivam como seres irracionais através de vossos corpos, praticando o que Deus determina como seja abandonado, porque Deus abomina o pecado, Deus abomina o engano, Deus abomina a feitiçaria, Deus abomina todo tipo de orgulho, e anuncia a todos os bêbados que venham arrepender-se, porque certamente Deus quer que o homem guarde a sobriedade até a vinda de Jesus. Está escrito em Tessalonicenses, a segunda carta de Tessalonicenses, está escrito: sejam sóbrios e vigilantes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Será que porventura Deus está pedindo demais para essa geração? Será que Deus tem colocado alguma coisa que o homem não possa cumprir e praticar? Jesus fala, os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são difíceis de ser seguidos. Não é impossível seguir os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus foram deixados para serem cumpridos. E não é pesado os mandamentos de Deus. Não é impossível. Por isso Jesus fala, quem caminha em luz nunca andará em trevas. E a luz deste mundo se chama Jesus Cristo. A luz deste mundo é Jesus Cristo. E a Bíblia fala que quem caminha em luz jamais em trevas andarão, jamais em trevas caminharão, porque Cristo é a luz da vida, é a luz deste mundo. Glória a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo. O que está sendo anunciado nesta manhã é a salvação através de Jesus. É a salvação que só pode ser alcançada através de Jesus Cristo, porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra pelo qual o homem possa ser salvo. O homem só pode ser salvo através de Jesus. Só através de Jesus Cristo. As obras não podem salvar, senão Jesus teria morrido em vão na cruz. O homem não pode salvar-se a si mesmo, porque senão Jesus não teria morrido em uma cruz. O homem não tem nada de bom em seu coração para dizer que seu coração é bom diante de Deus. Senão Jesus, numa cruz, não teria padecido e sofrido. O homem não pode de si mesmo ter algo de bom em si mesmo se não vier de Deus. E se não estiver em Jesus Cristo, certamente perecerão. Se não arrependerdes, certamente perecerão. Jesus diz assim, se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Se não houver arrependimento enquanto ainda há vida, certamente na eternidade vai perecer no inferno.
se não tiver em seu coração o desejo de buscar a salvação enquanto está em vida, certamente após a morte vem o juízo. O juízo de condenação sobre os ímpios virá segundo os seus caminhos e escolhas. Jesus anuncia aos homens que se arrependam. Atos capítulo 17, porque Deus, não tomando em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos e em todos os lugares que se arrependam dos seus pecados, porque Ele determinou um dia que vai julgar este mundo, e disso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, arrependa-se e torne-se para Cristo. Não adianta ir num culto numa noite de domingo com a Bíblia debaixo do braço, se na segunda, na manhã seguinte, na semana seguinte você voltar a praticar os mesmos erros. Não adianta ir lá na capela e se confessar para o padre, expor todas as suas vergonhas para um padre, se de fato você não confessar para Cristo e se arrepender, irá perecer da mesma forma. Não adianta pegar o seu salário, tirar 10% e falar que está dando para Deus, achando que Deus vai repreender o diabo, porque dinheiro não repreende diabo, e achando que vai alcançar a salvação dando o seu dinheiro, porque o homem não pode ser salvo pelo seu dinheiro. Não adianta pegar uma Bíblia debaixo do braço, colocar ela e caminhar para o culto, se depois que sair de lá, na semana seguinte, vai continuar caminhando em caminhos maus, não obedecendo essas palavras, as palavras de Deus, e se voltando ao caminho de moralidade, se voltando ao caminho de bebedice, ao caminho de mentira, um caminho de adultério, de fornicação, onde Deus jamais está. Mas assim Jesus fala: se vós não arrependerdes, porém, certamente perecerão. Ou seja, Jesus está dizendo: arrependam-se e não pereçam. Busquem entrar pelo caminho estreito. Busca converter-se e deixar o mau caminho, para que não pereça, porque certamente o salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala que o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Só que Jesus veio ao mundo, não para que o mundo desça e pereça ao inferno, mas para que o mundo, por meio dele, possa alcançar a salvação. E devemos buscar o caminho que leva à salvação. Quem é o caminho? É Cristo. Cristo é o caminho. Não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é os espíritas, não é os testemunhos de Jeová, não é os mormons, é Cristo o caminho. Lá em João 14, versículo 6 está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e também a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim, disse Jesus. Essas são as palavras de Jesus Cristo, não minha. Jesus diz que ninguém chega ao Pai se não for através dele. Ou seja, não são as obras que nos levam a Deus, é Cristo Jesus. Mas quando nós entendemos que Jesus Cristo nos leva a Deus, nós vamos buscar obedecer a Ele. Portanto, as únicas obras que devemos apresentar a Deus são obras de fidelidade e justiça diante do Senhor, não a justiça própria, porque a justiça própria ela não passa de um trapo de imundície, como diz o provérbio. A justiça do homem ela não opera a justiça de Deus, mas a Bíblia fala que devemos buscar a justiça de Deus, e a sua justiça é a palavra. Ou seja, a salvação está em torno da palavra. A palavra nos leva para a salvação, a palavra de Deus nos leva para Jesus Cristo. E assim devemos pegar uma Bíblia, examinar o que dentro dela está escrito e colocar em prática, não só ouvir, como fala em Tiago 1:22. Não sejais apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Nós sabemos que os fariseus da época, eles eram ouvintes, eles ouviam sempre, mas na verdade eles não praticavam. E aí Jesus vai falar em capítulo 15 de Mateus, versículo 7: hipócritas, pois Isaías profetizou a respeito de vocês, porque com os lábios vocês me honram, mas o coração está distante de mim, em vão me adorando e seguindo os preceitos dos homens e as doutrinas de demônio. Ou seja, Jesus está falando assim: este povo está me honrando com a boca, mas o coração está vazio de Deus. Este povo está honrando a Deus com o lábio, mas na verdade Deus não está habitando em seu coração e em suas obras. E em vão estão adorando Deus, e em vão estão com o nome de Deus na boca, porque de fato Deus está distante do coração. Isaías fala no capítulo 55 de Isaías fala assim, ou melhor, 59 de Isaías, versículo 2: o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado.
Ou seja, tem pessoas que estão distantes de Deus por causa disso. O pecado de forma geral, homicídio, bebedice, orgulho, adultério, mentira, avareza, idolatria, soberba, todo pecado. A mentira pequena, a mentira de forma geral, todo pecado faz o homem estar separado de Deus. Só que Jesus é o acesso que nos faz ter a salvação e alcançar o reino de Deus. Portanto, vamos usar, enquanto há tempo, os recursos que Jesus nos deu para alcançar a salvação, por meio da palavra, por meio dos seus avisos, por meio das suas instruções. Esta palavra é fiel, é digna de toda aceitação, é verdadeira, e que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou enquanto ainda estávamos perdidos, enquanto ainda não estávamos ainda como filhos, mas como filhos da desobediência, filhos da perdição. Devemos ser filhos de Deus e não filhos da perdição. Aleluia! Uma salvação tão grande pode ser alcançada, mas também está sendo rejeitada, infelizmente. Infelizmente, uma tão grande salvação está sendo rejeitada por muitas pessoas no século presente. Infelizmente, tantas pessoas no século presente estão rejeitando uma tão grande salvação que Jesus nos dá através de sua graça, pela fé. Nós podemos entrar na salvação pela fé. É pela fé. A fé é segundo a palavra de Deus. Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. A salvação é um dom de Deus. Busca a salvação. Busca o reino de Deus. Escape do pecado. Escape da condenação. Deixa a iniquidade. Deixa o caminho do engano. Mas certamente devemos buscar, arrepender, buscar entrar pelo caminho da salvação, entrar pela porta estreita, porque estreita e apertada é o caminho a qual conduz à salvação, e poucos são os que entram por este caminho, mas logo espaçoso é o caminho a qual conduz à perdição, e muitos são os que entram por este caminho, entram pelo caminho estreito. Ó terra, ouve a palavra de Deus. Ó terra, ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo anunciada abertamente, porque certamente Jesus Cristo, Ele tem pressa em salvar. Está sendo anunciada a palavra de Jesus Cristo da forma em que Ele mandou anunciar, porque Jesus, Ele veio para salvar. Nesta manhã a salvação, ela está diante de nós. Ou a salvação, a condenação. Nesta manhã está diante de nós duas escolhas, a escolha que leva ao céu ou a escolha que leva ao inferno. Diante de nós está duas escolhas. Escolhe entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Que o Senhor Deus um dia possa ser o seu Senhor, porque infelizmente muitos naquele dia dirão: Senhor, mas em teu nome nós não fizemos maravilhas. Senhor, mas em teu nome não fizemos muitas coisas. Senhor, fizemos muitos prodígios. Mas porém Ele dirá abertamente: aparta-se de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo e os seus anjos. Certamente todo que tem praticado a iniquidade será apartado para longe de Jesus Cristo. Certamente todo que tem praticado aquilo que é iniquidade diante de Deus, todo tipo de mal, todo tipo de iniquidade, será apartado de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos chama para fazer parte do reino de Deus, para apartar-se das trevas, para apartar-se do engano, do pecado, da embriaguez. Aparta-se da mesa de embriaguez, aparte-se da mesa dos ídolos, dos demônios. Jesus e as trevas não combinam, Jesus e o pecado não combinam. Ah, mas Jesus amou os pecadores. E é por isso que Ele disse: vai e não peque mais. Jesus amou o pecador ao ponto de dizer a ele: vai, os seus pecados estão perdoados, mas não cometa mais os seus pecados. É assim que Jesus manifesta, de fato, o teu amor, dizendo para o pecador que ele está perdoado, mas que ele certamente precisa
deixar de cometer os mesmos pecados, porque senão certamente ele vai entrar pela condenação por esses caminhos de engano. E é assim que a mensagem de Jesus é anunciada: vai, não peque mais, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que há uma grande resistência por parte de Satanás e seus ministros, seus demônios, para que assim o Evangelho, a mensagem, a verdade, ela não possa transcender a mentira, o engano que está no coração do homem, para que assim a verdade ela não possa então transcender sobre a mentira. Assim a Bíblia fala lá no livro de Mateus: eles não entram e não deixam ninguém entrar, ou seja, não fazem questão de Deus e ainda impedem alguns que ainda possam fazer questão, não buscam a salvação e ainda atrapalham aqueles que de fato querem buscar a salvação, não têm interesse na vida eterna e ainda fazem como impedimento e pedra de tropeço para aqueles que querem alcançar a salvação. Não seja uma pedra de tropeço nesta manhã, porque certamente Jesus Cristo ele fará o juízo. Não seja nesta manhã um escarnecedor, porque certamente Cristo trará o teu fruto, o teu juízo. Não seja de um coração obstinado, levado pelo teu pecado, mas se deixa ser guiado pelo Espírito Santo da verdade, pelo Espírito Santo de Deus, a qual o mundo não pode receber se não for através de Jesus Cristo por meio do arrependimento. Não seja nesta manhã um filho rebelde, um filho das trevas, mas torne-se para Deus, sendo filho amado de Deus, sendo filho amado, o qual Jesus chama para uma tão grande salvação. Arrependam-se, moradores do triunfo, arrependam-se, moradores da terra, arrependam-se, moradores de Goianira, convertam-se ao Senhor de todo o coração, busquem entrar pela porta estreita, enquanto ainda a porta estreita não se fechou, enquanto ainda Cristo está convidando para uma grande salvação que é hoje e agora, não tem amanhã. O amanhã é de Deus, não é nosso. O amanhã está no poder de Deus e não está no nosso poder. Mas certamente o hoje e agora nós podemos tomar uma decisão. E essa decisão seja Jesus Cristo. Que Cristo seja a tua decisão. Que o reino de Deus seja a tua decisão. Que você possa tomar uma atitude verdadeira diante de Deus e sincera. E não viver no engano, uma hipocrisia, uma falsa adoração, porque Jesus Cristo está às portas para trazer ao homem o arrependimento, para trazer ao homem a salvação. E Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta de teu coração, entrarei eu dentro dele, cearei com ele e farei morada. Se Jesus está batendo na porta, é porque ele está do lado de fora. Se Jesus está à porta do coração, é porque ele não está habitando dentro. E se Jesus não está habitando dentro, de fato Deus não habita em todos os corações, mas habita dentro dos corações quebrantados e contritos. Jesus não habita num coração orgulhoso, Jesus não habita num coração soberbo, Jesus não habita num coração avarento, Jesus não habita num coração malicioso, Jesus não habita num coração cheio de mentira e orgulho. Jesus habita dentro de um coração quebrantado e contrito, ao qual Deus jamais desprezará. A Bíblia fala em Judas 2, está escrito no versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, ido após então a outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não obstante também, estes semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, blasfemam das potestades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal naquilo que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, estão se corrompendo. Ai deles porque eles entraram pelo caminho de Caim, ai deles porque foram levados pelo engano, o galardão de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Ai deles,
A deles porque entraram pelo caminho de engano, entraram pelo caminho de perdição, o caminho de Caim, o caminho de Balaão, o caminho de Coré, o caminho de Caim. Nós sabemos que Caim foi mentiroso diante de Deus, dizendo que amava a Deus. Certamente não amou a Deus, porque em seu coração amava, ele alimentava o ódio, ou seja, amava o pecado, alimentava em seu coração o homicídio, o ódio prevaleceu no seu coração. E muitos estão entrando pelo caminho de Caim, estão cheios de ódio em seu coração contra a verdade, estão exalando e estão manifestando o ódio contra a verdade, tentando de alguma forma resistir à verdade, tentando de alguma forma silenciar a verdade, tentando de alguma forma resistir o poder de Deus por meio da verdade. Não entra pelo caminho de Balaão. Balaão era um falso profeta porque se corrompeu, foi levantado por Deus, mas se corrompeu porque de fato deixou o engano entrar em seu coração. E muitos estão entrando pelo caminho de Balaão, estão se deixando ser levados pelo engano. O engano está entrando em seu coração. Muitos estão entrando pelo caminho de Coré, que foi engolido pela terra. Ou seja, as pessoas estão entrando por outro caminho, estão entrando pelo caminho de perdição e se esquecendo que certamente Deus, Ele permite o homem encontrar aquilo que ele busca. Ou seja, existe uma lei da semeadura. Aquilo que o homem busca, ele encontra. Aquilo que ele semeia, ele colhe. E aquele que ceifara a corrupção, ele colherá então a condenação. Deus, ele te permite colher os seus frutos maus. Deus, ele te permite colher os frutos de condenação. Deus permite o homem colher justamente o que ele tem plantado. Deus permite você plantar o bem e colher o bem. Deus permite você plantar o mal e colher o mal. E assim será com todos os escarnecedores. Eles colherão o mal que tem plantado diante do Senhor. Colherão o mal que tem plantado diante do Altíssimo. Muitos vão colher a condenação, porque de fato tem plantado diante do Senhor frutos de iniquidade. Santo é o nome de Jesus Cristo, e a sua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Aleluias, aleluias, pois assim diz. Estes, porém, estão falando mal daquilo que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Muitas pessoas falam daquilo que não sabem, falam contra aquilo que não sabem, dando então os seus palpites, contrariando a verdade, porque de fato não conhecem a Deus. Falam contra a palavra de Deus, mas não sabem de fato que isso é mal diante de Deus. Aleluia. Se o Senhor Deus certamente não tivesse misericórdia do homem, ele já teria sido exterminado vivo, como fala em Malaquias, ou melhor, em Lamentações capítulo 4. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós teríamos sido consumidos vivos. O homem blasfema contra Deus, o homem diz mal contra Deus, o homem diz palavras contra aquilo que é santo. O homem, ele chama de errado aquilo que Deus chama de certo, diz que é profano aquilo que Deus chama de santo. As pessoas, na verdade, elas aprovam o que é errado e reprovam o que é certo diante de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, esse mundo não teria sido chegado até tal ponto que chegou tão longe como assim tem chegado. Mas o Senhor tem tido misericórdia e manda a todos que se arrependam e se convertam, porque certamente Ele anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam. O dia está próximo, moradores. Busca pela salvação, busca enquanto há tempo, busca o reino de Deus. Estas são as palavras de Deus, até que o Senhor Deus nos dá a sua palavra, até que se encerra as palavras de Cristo, segundo a vontade do Senhor. Que a graça, a paz esteja contigo. O Senhor Deus possa fazer aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode
Amém.